Quando a vida está terminando, o que dói não é o que fizemos, é o que deixamos de viver. Bem interessante, aí a gente entra na armadilha da conformidade silenciosa. Então, muitas vezes, meu sonho era ser médico, mas até a circunstância me leva a não... mas agora custa muito dinheiro, eu não sei o que... Então, vai entrando numa conformidade... Sim, o motivo é bastante válido, mas lá no final, eu posso me arrepender e dizer, puxa, eu não pude fazer aquilo. Não é que eu não fiz por escolha. A situação não me permitiu fazer aquilo. Uhum. Salve, amigos do Aposentado Rico! Estamos aqui para o episódio 77. Muito bem, 77 episódios, que coisa linda. E os recados, Júlio? Recados, a turma já está comentando, Momberger, quero vinho. Vai ser disputada. O que precisa fazer para ganhar? Vamos relembrar. Tá aqui ela, ó, a mais desejada aí da semana. O vinho, para você ter ele aí no conforto do celular, né? No último episódio a gente falou muito de conforto. Comenta aqui no vídeo, ou na plataforma que você estiver, né? Quero o vinho. Já vai estar concorrendo, você também clicar aqui na descrição do vídeo e preencher o formulário, né? Pra gente conhecer a nossa audiência. Se você tiver em alguma plataforma que não apareceu o formulário, com certeza no YouTube tem formulário. Na descrição desse vídeo no YouTube. Vai pro YouTube, descrição, clica lá, preenche seus dados e depois, obviamente que isso aqui é mais um pedido do que uma regra, você vai receber o vinho na sua casa. Os que forem sorteados, né? Nós vamos sortear cinco exemplares desse néctar. Com certeza a pessoa que recebeu vai querer dizer o que ela achou do vinho e vai mandar uma fotinha, vai postar lá, nos marcando, né? Pra gente até mostrar aqui na tela a foto do recebimento. Né? É isso aí. Então, em último caso, não achou o formulário, manda e-mail, né? Manda de algum jeito, mas o formulário... Vai estar aqui no vídeo, bem fácil. Se não preencher o formulário, tá fora. Tem que ser o formulário, senão não temos como controlar. Manda um e-mail que a gente manda o link do formulário, se por acaso a pessoa está numa plataforma que não... Pode mandar o e-mail que a gente manda o link do formulário. Tá? Então, quero vinho e formulário. Não tem desculpa, vai receber o formulário. É isso aí. É isso aí. E aí, Alexandre? Eu tenho uma pergunta para começar aqui hoje. Opa. Pronto. Começou. O negócio aqui é violento. Vocês estão achando o quê? A gente tá gravando numa sexta-feira, né? Então, pra sexta, pra poder ficar pensando no final de semana, a pergunta é a seguinte, Júlio e André. Se você morresse hoje, qual seria o arrependimento que mais pesaria no seu peito? Opa! Eita! 30 segundos pra responder. Forte essa pergunta. Vou até repetir aqui, ó. Se você morresse hoje, qual seria o arrependimento que mais pesaria no seu peito? É pra audiência pensar também essa. Quer dizer, olha, eu fiz essa pergunta pra mim mesmo e, sendo bem sincero, eu fiquei um pouco chocado. Porque a gente leva um tempo até identificar isso, né? E eu fiquei pensando realmente, poxa, se eu tivesse lá no meu leito de morte, né? Não tem mais como voltar. Pois é. O que eu me arrependeria? Uhum. E essa é uma pergunta que a gente pode fazer hoje, né? Enquanto a gente não sabe como é que a vida é uma ampulheta, que a gente não sabe quanto tem de areia, né? Talvez termine agora, daqui a tantos minutos. Mas tem coisas que tu não consegue mesmo, ainda tendo muito tempo de vida pela frente, refazer, né? Enquanto tu estava falando, eu estava aqui pensando no meu arrependimento, né? Já me veio algo muito claro, que eu acho que eu deveria, logo que eu me formei no ensino médio, eu meio que segui a cartilha, né? Eu já fui fazer vestibular, já entrei na faculdade, eu já me matriculei numa universidade que tinha aulas à noite, porque eu já sabia que eu queria começar a trabalhar, e aí já consegui trabalho, e na época com 17 anos eu já tinha aula todas as noites e já estava ocupado com trabalho. E à medida que tu vai evoluindo, tu segue essa esteira e vai embora, né? E vários amigos meus, nessa época, eles optaram, por exemplo, em fazer mochilão na Europa, de tentar alguma coisa diferente. E eu, certamente, hoje, quando eu olho para esse quadro, eu não teria entrado logo de cara na faculdade,
talvez não tivesse começado a trabalhar também e deveria ter tentado algo fora do Brasil. Né? Nem que fosse um mochilão. Não sei se por 60 dias, 6 meses, 1 ano. Mas tem uma experiência. 1 ano, eu acho que seria um período interessante. Eu tenho amigos dessa época que fizeram isso. Eu tenho convicção do efeito positivo que foi na vida deles, essa experiência. E não é que inveja não é a palavra correta aqui. É arrependimento meu de não ter feito. Tipo assim, eu fico feliz por eles terem optado em fazer isso, né? Sim. E o arrependimento não é aquela coisa assim, nossa, minha vida estragou porque eu não fiz aquilo. Não, é uma questão, eu teria feito diferente. Eu teria feito isso, talvez tivesse iniciado um pouco mais tarde. Eu acho que, sob o ponto de vista de carreira, não teria tido um impacto negativo, no sentido, vou começar 2 anos depois e vou estar atrasado. Acho que não, acho que as coisas teriam caminhado tão bem quanto. E talvez até melhores, porque tu traria uma experiência de convivência com outros povos, outra língua. Isso é o que tu tá tentando trazer pra Sofia agora, né? Então, talvez, em certa medida... Esse teu arrependimento de tu não ter feito, tu... Interessante. Né? Virou de novo uma sessão terapia. Tu trouxe em ela certa medida, eu não tinha pensado por esse aspecto. Mas vou agora... corrigir o meu passado, não deixando isso acontecer com através da minha filha, né? Verdade. Então, é interessante isso. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Parte, talvez, do entusiasmo que eu tenho hoje em ver minha filha trilhando isso, talvez seja um resgate em relação ao que eu não fiz. Mas se o teu terapeuta não tiver horário, marca comigo lá na Focus, a gente sabe. Tá bom. E acho que, falando em arrependimentos, os arrependimentos, eu acho que a audiência vai... Se vocês pensaram em casa, talvez concordem, é mais pelo que a gente não fez, né? E não algo que tu fez, mas deu errado. Depois eu até tenho aqui algumas coisas interessantes, os arrependimentos entre ação e inação. É interessante. Agora, só para não perder o gancho, até eu fiquei pensando nisso que o Júlio falou, André, e eu vou ser o terapeuta agora, as tuas viagens, por exemplo. Tu e a Raquel viajam bastante. Sim. Né? Sim. Talvez aí tenha... tu não fez o mochilão na Europa lá tantos anos atrás, mas ele se vingou. Mas agora tá se vingando, né? Fazendo com conforto, com luxo. Até tem uma cena engraçada, fazer um parênteses aqui. Eu até mandei essa pro Júlio. Eu recebi um memezinho, né? Tem uma pergunta assim na tela, né? Como é que era? Você já... não vai dizer que tu já comprou a próxima viagem. E aí o cachorrinho sobe assim, entra o cachorrinho com uma cara assim de... Tipo assim, daí o que aconteceu? Nessa Black Friday agora, surgiu um monte de oferta de passagem, né? Vamos ter que cortar o cartão dele. E aí acabei comprando mais uma passagem para Itália. E certamente a desculpa mais, verdadeira possível. Aquela assim, tu vê, pois que era um pouco barato e não sei, daí eu tenho que ir lá ver, enfim. Não, e ainda casou que lá em Valência tem as falas, né? As falas é tipo como se fosse um carnaval, só que de fogo. Não é o nosso carnaval de samba aqui. Lá o valenciano, ele é o povo que adora o fogo. Então, fogos de artifício são os maiores especialistas do mundo, estão lá. Tu falou que a festa aqui do Rio, Copacabana, é eles que fazem, né? São o pessoal de Valência que vem para fazer os fogos do Rio. Sério? Sim. E lá eles vivem disso, é uma coisa impressionante. Assim, eles são apaixonados por fogos. E lá eles criam todo um cenário, eles constroem bonecos gigantes e no final eles tocam fogo naquilo. Em toda a cidade. A cidade parece estar pegando fogo, é uma coisa meio louca assim. E eles param. É uma semana de recesso. E aí caiu a coincidência da Sofia vai ter uma semana de recesso. Aí já juntou a oferta e tal, vamos embora. Vamos nos encontrar na Itália. Então a desculpa foi o fogo dessa vez. Não, então... cada desculpa que isso aí toma vinho, fica de fogo e vai lá ver o fogo. Fechado parênteses. Que piadinha ruim essa. Essa foi bem ruimzinha. Fechado parênteses. Mas olha só que interessante, dentro dessa pergunta, né, tu até deu aí trouxe a tua resposta, né, André?
Tem alguns exemplos aqui, ó, de arrependimentos, né? Alguém que nunca teve coragem de mudar de carreira. Alguém que nunca terminou um relacionamento. Nunca teve uma conversa... Nunca teve um relacionamento ou nunca terminou um Nunca relacionamento? terminou um Tipo, relacionamento. começou um relacionamento e... Não tava bom, mas não terminou. Foi levando. E aí ele esperou alguma coisa... Ou tá até hoje, ou então esperou a outra pessoa terminar, ou alguma coisa... Sim. Mas não teve nessa... Ter uma conversa difícil, é outro arrependimento. Morar em outro país. Que é o meu arrependimento. Empreender. E acho que aqui é a mais complicada. Pedir perdão. Né? Então são alguns exemplos... Essa dura, né? Que até entra, né? Eu acho que entra muito nessa questão que tu falou. Tu não fez aquele trajeto de se forma, consegue um emprego público e vai até o fim da carreira. Mas tu fez mais ou menos assim, se formou no segundo grau, foi lá fazer faculdade, trabalhar e tal, e agora tá olhando, poxa, meus amigos foram pra Europa, fizeram mochilão, fizeram isso e aquilo, voltaram com experiências novas. Naquela época não tinha internet, ou seja, trazer experiências novas era uma coisa, ter contato com cultura diferente era uma coisa muito fora da curva. Era fora, sim. Né? Sim. Eu lembro que o pessoal vinha muito, quem ia para Londres, né, lá nos anos 80, voltava com um disco, com um vinil chegou no final tinha até CD, mas era vinil de bandas que a gente não conhecia ou então que tocava no rádio e ninguém tinha acesso. Não tinha chego. Cara, quem ia pra Londres era uma coisa absurda. Quem vinha de Nova York, assim, era um negócio fora da curva, né? Sim. E aí, muitos até hoje não batem bem na cabeça, né? Mas, então essa questão eu entendo, teu arrependimento de não ter tido esse contato. É claro que muitas vezes, não só no meu caso, muitas vezes quando o pessoal que está nos ouvindo aqui daqui a pouco começa a pensar em arrependimentos, a decisão tomada na época de seguir um caminho ou seguir outro, ou não decidir por seja lá o que for, tem algumas circunstâncias. Eu, se for fazer um retroagir aqui na minha vida, na época, meu pai estava passando por uma falência, né? Até os 15 anos, nós tínhamos meus 15 anos, né? Nós tínhamos uma vida classe média alta, meu pai empresário, família de empresários, né? Quem fundou o negócio foi o avô do meu pai, depois o pai dele tocou, meu pai era a terceira geração, e ele e os irmãos acabaram quebrando o negócio e não chegou em mim, né? Sabe que ano começou? Agora tu falou, poxa, então é bem antigo. Meu avô, na virada do século, 1900 e tal, ele já tinha fundado um curtume. Tem registros no Museu do Calçado aqui do meu avô em 1928, voltando da Europa com máquinas. Em 1928, cara. Né? Então, meu avô não, meu bisavô, no caso, né? Avô do meu pai. Então, nessa época ali, teve uma transição na minha vida, onde era aquele adolescente que tinha tudo, né? Daqui a pouco começou a ter restrições. Aquilo, tipo, acendeu um sinal de alerta, assim, né? No sentido de, cara, a vida vai mudar. E aí, talvez com receio, né? Pô, já tem que começar a me virar aqui, porque a coisa mudou. Eu já entrei nessa esteira de universidade, de trabalho, de pra garantir, né? Pra garantir. Então, era uma circunstância. De novo, eu acho que não teria feito diferença. Eu poderia ter arriscado algo nessa linha, ia voltar e ia seguir a trajetória que eu segui. Né? Mas foi mais na certeza, né? Exatamente. Então, não vou arriscar. Então... Agora, bem interessante, né? Se tu falou, eu acho que entra no item que tem anotado aqui, o paradoxo da vida adulta. Você está trazendo uma situação que, assim, olha, o cenário mudou, ou estava mudando, e a consequência foi essa decisão. Então, tu está embasando tua decisão num fato, né? Tem que só cuidar para essa questão, assim, um arrependimento por negligência, né? Ou então por uma questão normal. Os caras, olha só, o bicho tá pegando, eu não posso ir pra Europa fazer mochilão, até mais naquela época era... Mesmo mochilão era uma coisa
Enfim, não precisa entrar no detalhe. Mas aqui tem o paradoxo da vida adulta, que eu acho interessante. Olha só, a vida adulta oferece liberdade. E essa liberdade pode virar prisão. Sim, em certa medida sim, né? Porque a partir do momento que eu falei, eu entrei na esteira, né? Entrei na esteira, trabalho, faculdade, relacionamento, papapá, todo aquele negócio, tu entra na esteira, cara, tu não sai mais. Né? Do tipo assim, daí com 30 anos, já com carreira consolidada. Abandonar o que tu daí, não, vou largar e vou fazer um mochilão. Não vai aqui. mais, né? Não faz mais. Essa é a questão. Isso né? tu falou é interessante. Liberdade para trabalhar, mas não tempo para viver. Exatamente. Liberdade para escolher, mas medo de escolher errado. E se tu tivesse ido fazer o mochilão e o bicho pegando aqui, a falência se concretizando, e aí, como é que fica? Não, já tinha se concretizado. Ah, já tinha? Já. Ok. Então, assim, ó, é interessante isso, né? Tu entrou, não digo, aqui eu falo modo manutenção, mas tu tava começando, né? Mas assim, pagar a conta, resolver problema, apagar incêndio, não dá pra ir fazer mochilão na Europa. Não, justamente. Né? E tem outro detalhe que eu começo a gente vai resgatando aqui enquanto nós estamos falando, eu tô tendo... Na época, por exemplo, o que eu ia fazer na Europa para me sustentar? Muito provavelmente ia ter que trabalhar de garçom, de faxineiro, sabe? Lá o que pintasse para fazer de trabalho. Né? O que todo mochileiro faz, né? O que todo mochileiro faz. Sabe o que eu queria? Ah, tem isso também. Ah, tem isso. Porra, peraí, será que eu quero fazer isso ou eu quero de repente tentar um trabalho aqui, uma faculdade, né? Algo melhor aqui no Brasil, né? Comparando um pouquinho e trazendo uma frase que tu falou aqui num podcast uma vez, não sei qual edição, qual episódio. Eu comentei antes aqui antes da gente começar a gravar, um arrependimento que eu teria uns 10 anos atrás era não ter morado fora com a minha família. Eu morei fora quando eu era novinho, lá tinha 15 anos, mas eu pensava, poxa, estava com 40 anos, né? Eu queria ter tido essa experiência. Aí tinha empresa, casamento, já tinha filhos. Muito difícil, né? É o transatlântico que a gente falou no último episódio, né? Bah, vou ter que virar todo. Eu tava com o transatlântico. Antes de lanchinho era mais fácil. Tu não vira o transatlântico. Mas daí entra uma coisa assim. Quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei pensando, né? Pô, qual é o meu arrependimento, né? E eu teria tido esse. Acabei concretizando. Mudamos para os Estados Unidos, passamos vários perrengues e tal. Mas, cara, olha o tamanho da tua decisão. Mas aí tem uma coisa, foi uma decisão bem complexa, obviamente minha esposa tá junto, enfim. Mas aí tu disse uma coisa aqui, disse, olha, tu joga na Série A no Brasil, é verdade. E quando tu vai para os Estados Unidos, tu joga na Série B. Então, cada escolha é uma renúncia. Né? Se tivesse ido fazer o mochilão, ia ter que trabalhar de garçom, ia ter que limpar banheiro, ia ter que não sei o quê. Quando eu decidi... Mas aí, assim... não, eu não queria fazer aquilo. Em contrapartida, poxa, é um arrependimento que eu tenho. Se eu tivesse ido. Eu fiquei pensando nisso. Se eu morrer e não tiver morado fora. Aí, mudamos. Cada escolha é uma renúncia. Aí tu joga na Série B. Beleza, eu não me arrependo porque eu fiz. Agora, e eu comentei, acho que no último episódio eu comentei, né? Eu queria que nos últimos 5 anos minha vida fosse um pouco mais Zona 1, né? A gente falou de Z1, coisa, que foi muito Z5. Então, é interessante, estou pensando alto aqui, né? Eu não tenho arrependimento de não ter mudado. Tá, mas eu tenho alguns arrependimentos de algumas coisas que aconteceram. Porque a mudança foi trabalhosa, foi complicada, né? Passou, beleza. Hoje, obviamente, nós avançamos muitas casas, então valeu muito a pena, mas o custo bem alto, né? Sim. Então tem aquela questão. Tá, eu vou lá, quando eu for morrer, se é que eu não sei se a gente agenda isso, né? Mas assim, quando tiver no leito de morte, eu não me arrependo de não ter feito. Mas talvez eu me arrependa de algumas consequências das decisões. E aqui eu acho que a gente entra num ponto bem importante. E aí tu tem que pesar, né? Se essas consequências
É melhor ter essas consequências ou é melhor não ter ido? E aí eu te pergunto o seguinte, Júlio: o arrependimento da ação versus o arrependimento da inação. É, isso aí que a gente comenta. Então vem a pergunta. Que, aliás, diga de passagem, é a pesquisa daquela enfermeira lá nos Estados Unidos. Eu tô né? pegando o nome dela aqui, que eu esqueci, obviamente eu sempre esqueço dessas coisas. É a Bronnie Wave. Eu acabei de perder o nome dela. E ela fez uma pesquisa bem interessante, que eu vou encontrar o nome dela aqui, mas assim, Nossa senhora, não pode me dar muita coisa que eu me perco. As Que tartarugas. arrependimento As deixar na mão do tartarugas tudo Alexandre. escapando, gente. É aqui, ó. Aqui, achei. Não achei o nome dela, tá? Então, mas a pergunta agora é assim: fiz uma escolha ruim. Ok. Ou eu deveria ter tentado? Qual dói mais? Uhum. Fiz a escolha Deu errado. e deu errado. Ou eu deveria ter feito a escolha? É que o dar errado é quanto deu errado, né? Depende. Tipo, Então, o que custou? Por isso que eu te perguntei, né? Não, mas é que deu muito errado, tá? O que o Alexandre tá querendo dizer é o seguinte. Tu foi lá e tentou, deu errado. Uhum. Mas daí tu não fez e tu não sabe se Eu dar certo prefiro ou errado. tentar. É. Essa que é a questão. Melhor tentar porque pode ser que dê certo, É. né? Mas, O não Que- tentar, tu sempre vai te arrepender de não ter tentado. o que o afegão médio faz? Não tenta? Não tenta. É o conforto, o tal do conforto. É que a gente falou É. no último episódio, largamente, na questão do conforto, que é uma armadilha, né? é aquela história. Vai fazer mochilão, vai limpar banheiro. Ou não vou fazer. Tá, ok. É uma decisão consciente? Não, eu não tô afim de limpar banheiro. Então eu não vou fazer um mochilão. Se isso for uma Uhum. exigência, né? Um requisito. Outra coisa. Eu vou aceitar jogar na Série B? Uhum. Ou eu não vou ir morar nos Estados Unidos com minha família? Então são coisas, né? Eu fico pensando hoje, poxa, a vivência que a gente tem lá se nós tivéssemos que ficar no Brasil, tá? O que acontece? A gente, cara, todo mundo fluente em inglês, Só experiências um parênteses aqui. Só para avisar. Nós tivemos troca da diretoria das câmaras aqui na Felipe, substituiu o Vitor. Muito bem, diga-se de passagem. O Vitor acaba de entrar no estúdio aqui. Tá demitido, Vitor. Mas como ele tá entrando se ele foi demitido, velho? O pessoal gostou mais no último episódio É. da edição do Felipe, viu? E a gente tá falando, Brincadeira, Vitor, a gente brincadeira. tá falando de arrependimentos da vida, então se a gente não te demitir, a gente vai se arrepender. Não, brincadeira. Mas olha só, essa questão do arrependimento, olha que interessante isso, né? Fazer uma escolha ruim. Ok, né? Faz parte. Essa escolha pode Uhum. ter dado certo. Agora, eu deveria ter tentado dói mais. E olha os 5 maiores arrependimentos, assim, né, que essa pesquisa traz. Os arrependimentos de inação por décadas. Não ter dito eu te amo. Não ter pedido desculpas. Não ter viajado. Não ter empreendido. Essa me chamou bastante atenção. Não ter empreendido, né? E não ter cuidado da saúde. Olha que loucura isso, né? O cuidado da saúde é bem comum, onde as pessoas tendem a reagir, né? Te dá uma coisa, aí tu reage para ver o que está acontecendo. A prevenção, ela Vai deixando de lado. ela é né? para poucos, né? Nesse sentido. Vai adiando. Normalmente tem que ter dado merda pra daí a pessoa, Pra daí a pessoa- correr atrás e ver se dá pra resolver. E o do né? empreender, a pessoa sempre tem... eu tô trabalhando lá, funcionário público, né? A gente falou também bastante no último. Eu tive uma ideia, mas eu não vou largar minha boquinha aqui, né? Se der errado, né? que a gente falou. E é aquela coisa, o problema de quem ganha bem, né? É. Se tu ganha mal, cara, não tem muito o que Aí perder, o né? Cara, risco é baixo. Mas né? daí,
me veio aqui, agora nós estávamos falando, usar o funcionalismo público como exemplo, ou até mesmo alguém que está bem posicionado na iniciativa privada, num C-level, head de área, esse tipo de coisa, tem um salário relativamente bom e confortável, mas pode ter uma inquietude no sentido de mudança, né? Aí entra as micro tentativas que nós falamos no último episódio. Né, no finalzinho dele. Microcoragem. Microcoragem. Cara, tu pode, tu ali, arrependimento de não ter empreendido. Por que daqui a pouco tu não começa com uma coisa de fim de semana, algo que tu consiga fazer fora do trabalho, possa colocar uma outra pessoa, né? Eu, por exemplo, na época que eu era executivo, surgiu a oportunidade de eu comprar uma locadora de vídeo. Nossa, né, o Júlio tu nem era nascido. O prédio muita fita. O prédio que eu morava, embaixo tinha lojas, né? E uma das lojas era uma locadora, que inclusive eu era cliente da locadora. Eu era cliente lá também. E aí talvez tenha sido meu cliente. E aí o cara botou a locadora à venda, eu e um vizinho lá, que nós éramos amigos e tal, o cara olhou pra mim, vamos comprar essa locadora? Daí nós, mas meu trabalho, não. A gente mantém os funcionários e tal. E aí a gente compramos a locadora. Eu saía do meu trabalho, ia lá para a locadora, final de semana, sábado e domingo, geralmente a gente também se envolvia. Mas tinha lá o time, os funcionários que tocavam o negócio e a gente se envolvia bem menos, né? E foi uma experiência interessantíssima na época, né? Foi acabou, ganhamos dinheiro, depois quando eu vendi adiante, ganhei dinheiro. Acabei comprando a própria sala, depois vendi a sala. São coisas que o cara começa a ter um experimento no microempreendedorismo, digamos assim. Porque era um pequeno negócio, evidentemente que eu não viveria dele. Já tinha que gerir pessoas, né? Espaço, exatamente, né? E aí já começou com uma experiência interessante que eu não abri mão do transatlântico. Foi um jet ski que eu botei lá. Eu acabei empreendendo também, tinha outra pessoa nos convidou para trabalhar na área de processamento de couro. E aí, na época, qual é que era a ideia? Ele começava o negócio, a gente colocava dinheiro e, eventualmente, se o negócio crescesse, eventualmente poderia até nos absorver. Nós éramos em 3 sócios, né? Um que tocava o negócio e 2 investidores. E eu continuei tocando a minha atividade como executivo. Só que esse negócio deu errado. Não deu certo. Acabou que nós perdemos o dinheiro que a gente investiu, fechamos a empresa, tudo certo, deu errado. Mas foi uma micro tentativa. Então tinha uma inquietude no sentido de que nem ter se arrependido de empreender. Durante os mais de 15 anos que eu fui executivo, eu fiz pequenas incursões na área de empreendedorismo, paralelas ao processo de executivo. Até que uma deu certo. Né? E aí... Te deu coragem. Me deu coragem e eu acabei optando em seguir por esse caminho. Então, muitas vezes tu não precisa vou largar meu trabalho e vou empreender. Não. Mas eu entendi o que tu falou e o pessoal tem que assistir o episódio anterior para entender o conceito quando a gente fala transatlântico e jet ski. Né? Mas isso é interessante. Quando tu tem um trabalho e aí tu vai empreender comprando uma locadora, né, que foi o teu caso, tu consegue fazer um micro movimento. Quando o cara tem um trabalho e o sonho dele é ser médico, ele vai ter que fazer uma faculdade de medicina, ele não tem como... Aí é o transatlântico, ele tem que virar tudo, ele vai ter que se dedicar exatamente para aquilo. Vai poder trabalhar em alguma coisa? Sim. Mas não... Mas aqui eu acho que a decisão do médico não é se ele vai deixar de ser médico ou não. É se ele vai ser médico de carreira ou se ele vai ter uma clínica. Entendeu? Ele não vai largar a medicina. O que eu estou dizendo é diferente. Ele vai ser o empreendedor da medicina. Não, o que eu estou dizendo é a questão assim, ó. Eu fiz o 2º grau, daí eu fui trabalhar por necessidade, mas o meu sonho sempre foi ser médico, por exemplo.
É isso que eu tô dizendo. Eu não consigo, talvez dê, mas é muito difícil. Ah, entendi o que tu quis dizer. As circunstâncias te levaram a seguir um outro caminho que não era a tua vocação original de ser médico. Exatamente. Tá. Então, o que acontece? Mas realmente eu quero ser médico, eu vou ter que mudar o transatlântico todo. Eu não consigo fazer... Sim, porque uma faculdade de medicina tu não vai poder estar trabalhando em outro lugar. Até pode trabalhar, mas não full time, enfim. Entendi. Outra coisa, o que nós acabamos fazendo lá em casa é de mudar de país, né? Não consegue mudar um pouquinho. Tem que mudar tudo. Então tu vira todo o transatlântico. São arrependimentos que, assim, se eu não fizer, eu vou me arrepender. Mas o fazer, ele tem um custo alto. É isso que eu tô querendo dizer, né? Então, são coisas que a gente tem que lidar. Faz parte da vida a gente poder fazer esse tipo de coisa, né? E aqui tem um outro item que eu acho interessante. Acabei de perder de novo. As tartarugas hoje estão escapando. Não, a tartaruga tudo, né? passa na frente... Com certeza. Tá no Z1, Alexandre. Você tá no Z1 hoje. É... Z1 mental, né? Cara, agora voltou no zero aqui. Vamos abrir esse vinho, mano. Tá, como eu voltei pro zero? Como eu voltei pro zero? Enquanto tu tá nessa aí, eu vou abrir o vinho. Vamos começar de novo? Tá aqui, ó. É o... Eita. Júlio, eu vou deixar esse comando contigo, porque... Não, vamos pedir pra Yasmin editar aqui, o vídeo. Depois. Entendi. Quando a vida está terminando... Isso aí, Vitor, depois tu bota em preto e branco, tá? Eu não vou dizer mais nada agora. Quando a vida está terminando, o que dói não é o que fizemos, é o que deixamos de viver. Ah, sim. Então essa frase foi bem interessante. Aí a gente entra na armadilha da conformidade silenciosa. Então, muitas vezes, meu sonho era ser médico, mas até a circunstância me leva a não... daí eu já tenho uma idade avançada. Acho que a gente falou isso no episódio passado também, né? Uhum. Mas agora custa muito dinheiro, eu não sei o que... Então, vai entrando numa conformidade... Sim, a desculpa, ela é bastante válida. Uhum. Não, desculpa. O motivo é bastante válido, mas lá no final eu posso me arrepender e dizer, puxa, eu não pude fazer aquilo. Não é que eu não fiz por escolha. A situação não me permitiu fazer aquilo. Uhum. Então, um arrependimento, acho que um pouco menor, né? Porque, pô, tu não pôde fazer, não eu é nem que tu não quis. Eu tive que me conformar com aquilo. Tu pega, por exemplo, quantos exemplos nós temos de pessoas que se sacrificam pelos filhos, né? Uhum. Então, tem pessoas que trabalham dioturnamente para poder pagar a universidade de um filho, ver o filho estudando, o filho conseguindo uma carreira melhor do que muitas vezes a própria pessoa conseguiu, né? E aí ela poderia ter... ela queria ter sido outra coisa. Uhum. Mas ela pensou assim, não, vou me sacrificar em nome dos meus filhos. Então, dificilmente, tipo assim, dá para condenar esse... Não é um arrependimento, era uma necessidade. Tá, né? Mas aqui aqui eu faço uma pergunta e até um meia-culpa. Por muito tempo, para mim era uma diretriz. Eu tenho que construir, eu quero construir um patrimônio de maneira que ele me dê conforto e também para os meus filhos. Uhum. Aí com o tempo eu fui vendo, gente, eu não tenho nenhuma obrigação de dar para eles o bolo pronto. Tu não recebeu pronto? Por que tu vai dar mas pronto, assim, né? E isso é uma das coisas que a gente fala lá em casa. Como a gente tem um pouco mais de condições do que no passado, até onde a gente deve dar? Até onde... Esse aqui é o limite de mimar nossos filhos ou dar as condições básicas. Então, aquela questão do... Lá no final, será que... E eu não sei essa resposta, né? O arrependimento pode ser... Eu dei demais para os meus filhos, dei muito de mão beijada e aí eles não tiveram aquela garra de... tá tudo pronto, tá tudo, né? Viraram adultos mimados. Ou então,
eu me arrependo de não poder ter dado uma faculdade, fazer arquitetura na Espanha. Interessante essa, né? Será que eu me arrependo de algum deles? Mas a frase que eu queria Eu acho que aqui os dois extremos, né? De tu não ter proporcionado, seja pelo que motivo for, né? Ou ter dado demais. Né? Eu acho que... Tem que achar o meio termo aqui, né? Exatamente. Aqui o caminho do meio sempre é o ideal. Dando um exemplo agora prático que está acontecendo com a gente. Lá na casa onde a Sofia está morando, ela, a cada 3 semanas, vem uma pessoa para limpar, né? Limpa as áreas comuns lá do apartamento. E ela estava com uma sobrecarga de trabalhos, de provas, tudo mais. E ela contratou a moça para limpar o quarto dela e para limpar o banheiro. E aí, ela gostou disso. Claro. E aí ela mandou uma mensagem da faxineira propondo para ela uma escala onde ela poderia fazer isso de novo, cobrando obviamente adicional, aquela coisa toda. E ela mandou o áudio para mim, né? O problema não é mais meu. Dá uma olhada aqui, ó, tem uma proposta e tal. Aí eu falei com a minha esposa e disse, ó, ela tá querendo já, né? Em cima da desculpa da sobrecarga dos estudos, daí nós não, né? Mantém do jeito que tá. Obviamente que nós poderíamos ter permitido ela contratar a pessoa para ajudar. Sabe a decisão. Né? Mas a gente sentiu que tava, né? Não tô mais, né? Deixa eu posso repassar aqui, né? Ou tem uma segunda alternativa que der uma decisão dela. Eu vou continuar mandando o mesmo dinheiro e ela abre mão de alguma coisa desse dinheiro e ela contrata com o orçamento que eu passei para ela. É uma decisão dela. Você decide. Exatamente, né? Acredito que a gente tomou a decisão correta. Sim. Né? No sentido de não facilitar tanto também, né? Acho que todo esse processo de gerir uma casa também é aprendizado, né? E aqui, só para a gente fechar a questão da conformidade silenciosa, né? Tem algumas coisas interessantes aqui, né? A frase mais perigosa da vida é isso aí, fazer o quê, né? Puta, essa é foda. Essa mata a pessoa, essa né? mata, né? Fazer o quê? Né? Que é a conformidade silenciosa. E é interessante quando a gente fala essa frase, inclusive a nossa expressão muda. Ela vem, a gente né? dá a sensação de queda, né? Fazer o quê? Coisas assim, escolhas profissionais por medo. A gente falou muito de funcionalismo público, né? Que tem a estabilidade e muitos depois se enrolam nessa estabilidade. Casamento por pressão. Né? Isso aí é que bom que eu nunca passei por isso, mas deve ser muito complicado. Isso acontece muito nas altas esferas, né? Os casamentos por conveniência. Manter o casamento. E em culturas diferentes da nossa. Aliás, né? até diga de passagem, eu dei uma dica, não me lembro qual episódio, já faz bastante tempo atrás, de um seriado no Prime chamado Maxton Hall, que fala muito dessa questão dos bilionários se relacionando com a classe proletariado e as implicações disso. E agora saiu a segunda temporada, finalmente saiu a segunda temporada. Como é que é o nome? Maxton Hall. No Prime da Amazon. E nessa segunda temporada se ressalta muito essa escolha entre a tua estrutura familiar, teus negócios, a tua imagem, em detrimento de tu estar amando uma pessoa que teoricamente não é do teu meio. Complicado isso. Né? E aí a pressão dos pais, no sentido de... Não, de boicotar, inclusive boicotando o relacionamento, é uma coisa impressionante, cara. Um troço. E é legal de assistir. E eu até falei com a minha filha essa semana, a filha mais nova, a Xuxa, eu acho que foi a Xuxa que deu uma entrevista muitos anos atrás,
dizendo que estava complicado para ela não tinha mais liberdade no Brasil, não podia sair na rua, né? E ela tinha isso em Miami. E ela passou a não ter mais em Miami. Então ela não conseguia mais sair, né? E ela disse, é complicado, eu nunca sei se as pessoas estão se aproximando de mim por interesse ou por uma aproximação real. Quanto mais tu sobe na escala financeira, mais te... E ali não era só Mais financeiro. dúvida Mais vai dúvida ter, né? sobre isso tu vai ter. Tu sempre vai ter essa dúvida. E ali não era só financeiro, né, André? Era financeiro, poder, fama, exposição. Ela nunca sabe se tá esse homem que tá... Né? Tá grudando Será em que mim ele aqui quer por qual se motivo? promover? Não, Dinheiro ele já tem. A gente já falou disso também, mas daí tem o dilema da pessoa que se aproxima da pessoa que tem muito dinheiro, que ela também não sabe o que a outra tá pensando que se ela tá se aproximando por causa do dinheiro dela. Né? Aí a conclusão que eu chego é assim, que bom ser pobre. Mas olha só. Então eu falei casamento por pressão foi a última, né? Consumo para manter status. Essa é pra matar. Esse né? cobra um preço, né? Nossa, cara, esse aí é a corrida dos ratos de alta velocidade. Já tivemos um episódio só falando disso. Só desse- E até um outro item que é bem parecido, vida financeira guiada pela comparação. Também acho que é dentro da consumo do para consumo, manter status, né? Redes sociais e tudo mais. Falando nisso, tu sabe que lá nos Estados Unidos agora lançaram locais para alugar que simulam jatos particulares. Então tu aluga lá Pra tirar foto, pra fazer filme, fazer reels Aham, e tal. Daí tu te veste, daí tu tá dentro de um jato particular tomando espumante. É uma aeromoça ali. Uma aeromoça te servir. servindo, daí pratos e tal, preparados assim dentro do avião. Daí tu aluga por 1 hora isso pra Gravar mostrar uns que vídeos. tu tá no teu jatinho particular e tal. É loucura, né? Eu prefiro trabalhar um pouquinho mais e dar uma voltinha num jatinho desses, né? Alugar pra dar uma volta real e ter a experiência. Mas enfim. E aqui, ó. Então, eu prometi pra vocês não me chamarem de vamos baguncento. Tá aqui o nome da enfermeira, né? Dentro do mesmo episódio eu já encontrei a resposta. Capturou a tartaruga. Né? Bronnie Ware, o nome da enfermeira australiana que cuidou de pacientes terminais. Ela catalogou os arrependimentos lá mais comuns e o principal deles eu trouxe aqui. Eu achei bem forte isso. Eu queria ter vivido uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam. Ó. Que loucura isso, né? Então não é ter feito o mochilão, não ter feito o mochilão, ou não ter mudado de país, enfim. É Ter vivido o que ela queria viver, uma não vida fiel o a que mim os outros mesmo. esperavam. Poxa, quando tu é infiel a ti mesmo, aí complicou a coisa, Vai né? ser fiel a quem? Cara, mas E como nós né? somos isso aqui muitas eu vou vezes, te dizer né? um negócio que talvez é um pouco disso, tá? Mas também é compreensível. Vou te dar um exemplo. Eu sempre gostei muito de música, né? E eu até tenho uma certa facilidade de tocar por ouvido e tal. A gente tem piano em casa, eu até toco um pouco de piano. Isso é o que tu acha, né? Nós nunca ouvimos. E o que acontece? Eu lá atrás, eu me imaginava, assim, na época de adolescente, eu sempre gostava de escutar música, ficava horas e horas escutando música. Eu me imaginava músico. Uhum. Sabe aqueles sonhos de adolescente e tal? Eu me imaginava músico. Uhum. Mas nunca me passou pela cabeça seguir carreira de músico. Porque eu achava que era uma carreira muito difícil de dar certo. Né? E como realmente é, né? Uhum. A gente vê o glamour de quem conseguiu, né, chegar lá, mas milhões de músicos ganham a vida em barzinho tocando por cover. Né? E músicos bons. E ótimos músicos, né? Tu já teve em Nashville, lá nos Estados Unidos? Uhum. Pô, É uma loucura. É uma loucura. Nashville é a Disneylândia da música. E tu entra lá, são bares, chega a ter edifício, cada andar
Deve ter, olha, mais de 1000 bandas tocando simultaneamente com 4, 5, então tem 5, 6 músicos, 5.000 músicos tocando todos os dias. Inclusive, lá nos Estados Unidos, atualmente, diz que para tu ser contratado por uma banda, tu tem que ter passado por Nashville. Uhum. Né? Uma escola já. É quase uma escola. Sim. Mas tu vê, cara, músicos assim, ó, é talento, são cantores, guitarristas, bateristas, assim, é uma coisa de louco. Mas estão lá, estão Tentando a vida. Estão tentando lá, então não é uma coisa fácil, é quase um funil, né? Um ou outro lá vai ser contratado, o resto tá tentando. Então, na época, eu não investi nessa possível carreira, né? Porque eu achava difícil, não sei se dá certo. A humanidade agradece. Então, muitas vezes acontece, eu quero ser jogador de futebol, cara. Eu tenho filhos de amigos meus aí que jogavam com 14, 15 anos. Esse cara vai dar bom, vai dar bom. Daí vai pra escolinha. Começa, vai pro, como é que o peneirão lá que eles chamam, né? Daqui a pouco eu tenho o filho de um amigo meu que chegou a passar no peneirão lá do Inter. Foi viver dentro lá do CT, tudo mais, papá. Cara, não foi. Aí quando chegou lá com 18, 19 anos, tinha que decidir, ou eu volto a estudar, né? Ou eu não sei o que vai dar isso aqui. E o cara jogava muita bola. Muita bola. Não passou. Entendeu? Então são decisões assim que muitas vezes eu queria ser isso aqui, mas é difícil, cara. Mas é isso que tu fala, André, É. entra até numa questão aqui que se chama de autocensura emocional. Tudo que tu tá falando são decisões conscientes, né? E muitas delas até prudentes. Sim. Eu vou tentar ser jogador de futebol, ou músico, ou qualquer coisa. Até tive experiência lá nós éramos 150 atletas no clube que a gente jogava tênis, né? Alguns tentaram profissional, um deles viveu do tênis, foi tenista profissional a vida toda. Um de 150. Eu não sei quantos tentaram, não foram os 150, obviamente, né? Mas assim, é muito difícil, todos que tentaram, foi um custo muito alto para os pais. Sim. Nem todos tinham condições sobrando e muitos se desfizeram de patrimônio para poder bancar os O problema filhos. é que essa linha, principalmente nesse perfil de esporte, entre o tu dar certo e o tu não dar certo é muito tênue. Exatamente. Porque o cara que é o 500 no ranking do tênis e o cara que é o 50, olha, é quase imperceptível a linha. Eles jogam muito parecido. Ah, sim. Só que o cara de 50 vai dar certo, o 500 não. Pois é. Então é complicado. E aí, mas assim, aqui entra então o que se chama de autocensura emocional. Então, tirando as decisões prudentes, que é o que a gente está falando aqui, né? Frases comuns, os adultos começam a evitar os seus próprios desejos. Sim. Frases normal. comuns. Isso não é para mim. Normal. Eu acho interessante, a gente comentou, eu acho que foi no último episódio, não lembro exatamente, mas aquela questão do, o cara faz 1 milhão por ano e o que impede ele de fazer 10? Muitas vezes, não, isso não é pra mim. Uhum. Não sou um cara de 10, sou um cara de 1. Uhum. Né? Outra coisa, já estou velho para isso. Eu acho interessante a tua colocação do, poxa, eu me arrependo de não ter feito mochilão na Europa quando eu tinha 18 anos. Tá, mas agora, será que tu já tá velho pra isso? Tá fazendo, não mochilão, mas tá fazendo viagens, né? Seria diferente, né? Porque agora eu teria condições de fazer um mochilão sem precisar me submeter a nada. Ok, mas né? assim, é isso que eu quero trazer. Não, teria te trazido a experiência que talvez tu achava que lá no início seria um diferencial. Agora exatamente. Já não é Agora mais. não é mais diferencial. Hoje eu ia ser só prazer nesse momento. Essa não questão. Não ia ser a experiência em si. Né? Ia ser um prazer. Mas assim, né? Então, falando de mochilão na Europa, tá? Esquece o dinheiro que tu tem. Certo. Tu já tá velho pra isso? Não. Não. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Né? Vai lá, vai fazer, eu brinco, Recuperar das costas, agora dá pra levar a mochila. Dá pra levar a mochila, dá não, pra mas caminhar, é que assim, Júlio, é que vai ter o cartãozinho black no bolso. Né? Então assim, ó, tu sabe quando eu tava... pesado, aquele da XP, aquele de metal. Contrata alguém pra carregar a mochila. Falando nisso, vocês estão gozando, né? Mas quando eu tava com a minha crise aguda na hérnia,
eu ficava pensando, eu só quero voltar a caminhar de novo. Porque eu caminhava 30 metros, eu tinha que sentar. A dor nas costas era insuportável. Então né? tu já tá velho pra mochilão, esquece, vamos passar pro próximo pergunta. Não, mas agora eu posso botar a mochila e caminhar de novo, tu vê, recuperei a sanidade das costas, né? E outra coisa interessante, assim, o cara fala, agora não dá. Né? Agora não dá. Sim. Ano que vem eu faço, agora já não dá mais. Nunca. Não Aí, tem mais e idade o pra ano isso. que vem chega e nós estamos na mesma ou até regredindo. Tu sabe que a minha né? sogra comentava isso, o meu sogro, ele não curtia muito viajar, assim. E a minha sogra amava viajar. E ele sempre... Ele acabava não dizendo que ele não gostava de viajar, ele dizia, não, agora nós temos que pagar a escola dos filhos, agora nós temos que pagar a faculdade dos filhos, agora não sei o quê, papapá. E aí quando as duas filhas, a minha esposa e a irmã dela, se formaram, já estavam seguindo carreira, já tinham vida independente, ela chegou para ele um dia e disse assim, tá, agora que acabou, né? Qual é a desculpa? Acabou, já gastamos todo o dinheiro que nós precisávamos gastar, agora vamos poder viajar. Agora eu tô muito velho. Ups. Mas olha só, é interessante que a gente falou de muitas coisas aqui, né? Muitas conclusões que a gente chega, mas quais os sinais de que a gente está caminhando por um grande arrependimento? Porque é brabo, tu chegar lá no leito de morte e te arrepender, não tem mais como voltar atrás. Sim, o que tu tá querendo dizer é o seguinte, tem coisas que daqui a pouco tu não fez, não sabe, pensa, e tem coisas que tu disputa. Eu tô deixando de fazer, Se eu não fizer, eu vou me arrepender. Se eu não fizer agora, eu não faço mais, né? Mas tem coisas assim, ó, que a gente não se dá conta. E até uma coisa interessante, eu não tinha a mínima ideia de que um monte de gente corre por 2, 3 horas todo sábado de manhã. Não sabia disso. Aí eu comecei a ter contato com essas pessoas. Cara, olha só que interessante. Então, tem muita coisa. Hoje, eu posso dizer, poxa, eu teria me arrependido de não ter corrido uma maratona, por exemplo. Mas antes eu nem sabia que existia isso. Então, tem muita coisa que a gente nem sabe. Sim, tu vai tendo contato. Isso amplia teus horizontes. Claro, e aí, assim, quais são os sinais pra gente tentar evitar os arrependimentos, né? Sinais de que você está caminhando por um grande arrependimento. Viver em modo automático. Será que eu não estou vivendo no modo automático? Domingo de noite, né? A musiquinha do Fantástico, daí a depressãozinha aquela antes de dormir, daí segunda-feira acorda, leva o filho na escola. A semana demora para passar, e aí paga os boletos. Sexta-feira é o melhor dia da semana. Domingo de noite é o pior. Ou então, até fazendo coisas boas. Eu me peguei pensando, eu tenho toda segunda, agora, né? Segunda, quinta e sábado, eu tenho treino de corrida. Eu já tô no automático. Então no sábado eu já sei. 6h30 da manhã, eu tô lá me preparando para ir correr por 2 horas, daí eu volto, daí eu faço meu lanche que é sempre o mesmo, o almoço também é sempre o mesmo. E será que... E são coisas saudáveis. Mas tá no automático, eu faço sempre a mesma coisa. De repente tá na hora de mudar, né? Outra coisa, evitar conversas difíceis. Cara, vai ter que conversar. Tal coisa tem que resolver. Se não resolver, empurra para baixo do tapete. Não vai embora, né? Adiar sonhos para... Sim, isso, né? Desculpa te interromper, mas esse negócio das conversas difíceis. E em determinados casos, a falta dessa conversa vai corroendo outras coisas, né? Sim, sim. E aí tu chega a um determinado ponto que o estrago causado por tu não ter resolvido aquilo é muito maior. E muitas vezes ele causa um problema sério. Nas famílias dá pra ver, a separação das famílias. Tudo. É um negócio bizarro isso. Como é que é no mercado financeiro lá? O primeiro stop é o mais barato, né? O primeiro stop é o mais barato. Então, né? se tu fica postergando, fazendo preço médio. Eu passei. Tem duas coisas interessantes que o Benchimol falou pra nós, né, Júlio? No último encontro que nós tivemos de lideranças. Ele falou: quando você pensou em demitir uma pessoa, provavelmente você já deveria ter demitido. Já passou da hora. Isso é um ponto. E aí agora, eu tive lá na imersão com o Bruno há
3, 4 semanas atrás, ele estava falando lá de alguns aspectos da questão da estrutura empresarial deles, e ele disseram assim, olha, numa estrutura, 10% do time tende a ser erva daninha. E aí se tu não tá toda hora ceifando a erva daninha, podando, ela pode contaminar mais gente. Então, por exemplo, tu tem uma estrutura de 50 pessoas no teu time, 4 ou 5 pessoas são erva daninha. E tu tem que ter um mecanismo de identificação dessas ervas daninhas e cortar elas antes que elas contaminem mais 10. Né? Isso não é a conversa. Isso aqui fala de conversas difíceis, mas isso são decisões difíceis, né? Quando tu falou de 10%, eu me lembrei do nosso amigo Raoni, que ele diz assim, periodicamente, tem que pegar teu orçamento doméstico e reduzir 10%. Como assim? Reduz 10%. É uma decisão difícil, tu vai ter que tomar decisões ali, mas é uma coisa válida. E aí tu ceifa as ervas daninhas, né? Senão vai sempre ficando. Sempre ficando. E daqui a pouco só cresce 10%. Uma outra coisa, repetir todos os anos o mesmo ano. Eu acabei de falar do meu sábado, que ele é igual há muito tempo, né? É saudável, mas ele é igual há muito tempo. Será que não tá na hora de mudar? Até o local de férias, né? É? Toda última semana do ano eu vou pra Santa Catarina e fico no mesmo apartamento. Né? Tu vê, olha que interessante. E aí, tá, por que naquela semana aquele apartamento, né? Sim, virou um costume. E olha só, agora eu me lembrei, todo sábado eu faço o mesmo trajeto. Então se tem alguém que, sei lá, alguém já deve saber assim, olha, sábado, 8 da manhã, aquele cara vai de boné preto, de camisa azul, ele vai passar aqui. Inclusive a roupa é igual também. Quase sempre é a mesma. Que loucura isso, né? Agora eu tô me dando conta. Mas tu encontra sempre as mesmas pessoas, tu fala pra nós, encontrei de novo. Eu tô chegando à conclusão, Júlio, que vida enfadonha da Alexandre. Né? Quanto arrependimento. Puxa vida. Nós tínhamos que fazer um episódio só contigo, tio. Vou chamar o terapeuta. Vou chamar o terapeuta dele aqui, ele já tá chegando à conclusão. Diz, puta que pariu. Eu tô um pouco chocado agora, até assim, se vocês não se importam, eu vou encerrar. Eu vou me auto-internar numa clínica psiquiátrica, porque não dá. No último nós falamos aquelas frases olhando pra ele, nós já tava dando a letra. Então, foi isso? Já foi dureza. E eu tô em depressão agora fazendo esse negócio aqui. Não vou nem na verdade, nós produzimos esses episódios pra nós mesmos, né? Vocês acham que é pra vocês? Não, é autoterapia. Egoísmo total, né? Egoísmo total. Então, a gente já tá no finalzinho aqui, ó. Sentir inveja silenciosa de quem tem coragem. Puta, isso. E tu sabe que eu ouvi de um amigo, foi engraçado isso, cara. A gente tava pegando uma pizza numa pizzariazinha bem chumbrega, lá em Los Angeles. Eu e ele sentados, e eu contando algumas coisas que estavam acontecendo, ele disse pra mim assim, cara, eu admiro essa tua coragem. E eu queria ter a coragem que tu tem. E eu pensei assim, tu tá louco. Não, nesse... Isso já passou de coragem, é loucura. Tu vê como... Cara... As leituras, né? As leituras. Tem, de novo, sessão cultural aqui, que acho que vai ilustrar bem o que o Alexandre tá falando. Tem um seriado, acho que é a namorada do meu filho, uma coisa assim. É bem interessante que eles fazem toda a filmagem da série sobre os dois pontos de vista. Da mãe do noivo e da noiva. Quando tu olha sobre o aspecto da mãe, tu acha que a noiva é uma golpista. Quando tu olha, eles repetem a cena sobre o aspecto da noiva. Legal. Sim. Aí tu vê que ela não é uma golpista e que ela tá apavorada com a visão que ela tá vendo da mãe do cara. E aí tudo que ela tenta fazer dá errado, e a outra também, tudo que ela tenta fazer dá errado, e as duas vão entrar num conflito assim, maluco. No entanto, são pontos de vistas. Uhum. E aí tu falou um negócio, o cara disse, pô, admiro a tua coragem. Tu disse, que porra de coragem, foi uma puta cagada. E essa pessoa eu admiro pela coragem que tem. Olha só. Né? Então, ele achando assim, cara, ele achando que ele tem menos coragem que eu, e eu achando o mesmo dele.
Mas tu tá entendendo que essa Dois questão pontos dos de pontos vista. de vista Que loucura isso, né? diferentes sobre o mesmo aspecto com percepções erradas, né? E aí tu olha, e agora, de novo, a gente tá entrando num ponto que nós temos que voltar, mas assim, até o fato de todo sábado sair no mesmo horário, mesma roupa, mesmo trajeto, isso demonstra totalmente o contrário de coragem. Não, eu não vou tentar um caminho novo. Isso ali eu já conheço. É confortável. É confortável. E ao mesmo tempo eu mudo para outro país com criança pequena. Então, em alguns pontos é coragem, muita coragem, e o outro, então são extremos, né? Tu tá tentando achar o teu equilíbrio. Mas acho que isso ainda, aí então. nós precisamos de uns remedinhos já para resolver, né? Então, só para finalizar aqui, aqui, ó, voltei, evitar conversas difíceis, adivinhar os sonhos, ver modo automático, sentir que não estou usando o meu verdadeiro potencial. Acho que a gente falou no outro episódio sobre isso, né? Usar. Sim, tá ficando no conforto sem querer inovar e fazer. Então, que são sinais de que a pessoa pode estar entrando em arrependimento. Nesse né? caso, o potencial, eu diria que nesse caso, a maioria das vezes, talvez tu não visualize o potencial que tu tem. Eu acho que quase sempre é assim. Os outros nos veem melhor do que nós mesmos. Exato. Né? Não é que assim, tipo, eu sei que eu posso, mas eu tenho medo e não vou. Não. Eu acho que eu não posso. E por isso eu não vou. Uhum. E na verdade, tu olha pra a pessoa que tá te olhando e diz, por que o cara não faz isso? Né? Ele vai tirar de letra aquele negócio ali. Né? Por isso que tem uma coisa interessante, eu até comentei no outro episódio, né? Eu tive uma vez por ano a gente passa um fim de semana na praia, só os homens, uma turma que eu tenho de tênis, que a maioria é bem mais velha, né? São os pais dos meus colegas de tênis na infância. Então é interessante, cara, porque essas percepções externas, eu procuro fazer isso, é um fim de semana onde eu escuto muito eles. São pessoas de 70 anos, 75, tem 80 anos também. Tu escutar e ver assim qual é a percepção deles, não só sobre a gente, mas sobre a vida, sobre os acontecimentos. E aprender um pouco com eles. São pessoas com muito mais vivência, aprender muitas vezes o que fazer e o que não fazer. Uhum. Né? Porque normalmente a gente se autodenigre. Autodenigre, Uhum. né? Então, enfim, é uma coisa interessante. E tem uma última aqui, que eu acho que a gente falou já, que é ficar cansado mesmo descansando. Uhum. Então, se eu descanso e estou cansado, tem uma coisa errada. Provavelmente eu vou me arrepender de algo lá no futuro, quando eu olhar para trás e ver, era por isso. Que é o teu corpo reclamando, né? O corpo tá apresentando... O famoso corpo fala, né? O corpo é verdade. O famoso corpo fala. E nós já chegamos no fim. Gente do céu. O Alexandre já disse 3 vezes que era o último. Que ele Vamos ver. Falsas agora expectativas. Ele vai achar o último agora. Falsas expectativas, Alexandre. Tu tá provocando na nossa audiência. Tipo assim, finalmente vou terminar essa bagaça, daí tem mais uma. E aqui, então, uma última pergunta, pode ser? Pode. Tu tá dizendo, tu é o líder do programa hoje. Quantos anos produtivos ainda restam? Tem um cara chamado Jesse Itzler, gosto muito dele. Ele tem um negócio que são mini aventuras, ele coloca, né? Primeiro, ele coloca, cada ano tu tem que ter um objetivo principal, um só. E vai batalhar por ele. Depois tu tem que ter, a cada 8 semanas, como ele é americano, ele trabalha com semanas, né? A cada 8 semanas, uma mini aventura. Ele disse, é ir acampar com teus filhos, é ir fazer uma aula aprender a tocar um instrumento, a não ser que... Então, se a cada 8 semanas tu faz isso, no final do ano tu vai ter 6, 8... Não, a cada 8 semanas, cada 2 meses, 6, 7, tu vai ter 6 mini aventuras. E aí ele coloca que ele tem... Eu não sei qual a idade dele, esqueci agora. Já, tem 50 anos. Talvez eu viva até os 80, vamos colocar, são 30 anos. 6 mini aventuras por ano, são 180. Então eu posso fazer 180 coisas diferentes. E a mini aventura é fazer uma coisa diferente. E não tem que ser grandioso.
Aqui, ó, Momberger. Faz aí o... Faz o jabá. Faz o Aposentado encerramento. rico aqui, a gente tem uns exemplares lá no escritório e eles vão para o conforto do lar dos nossos ouvintes aí, né? Então, como é que a pessoa faz para receber? Comenta, quero o vinho, aqui no vídeo, né? Ou onde você estiver assistindo. E no YouTube tem o link para você preencher o formulário, para a gente conhecer e para você concorrer a 5 exemplares que a gente vai estar mandando, né? Então, estamos aí prestes já a fazer o sorteio, né? Então tem que se inscrever no logo. episódio 76, a gente disse que ia aguardar até o 77. Estamos nele. E estamos nele, então a gente ainda corre lá e... Ainda dá tempo de concorrer. Ainda dá tempo de concorrer. E a gente vai fazer mais também, né? Inclusive, Sim, se você estiver assistindo esse episódio muito depois... Faremos de novo essa então ação. Preenche igual o formulário lá, porque daí vai ter sorteio mais pra frente também. Então, taca a ficha aí. Porque, como eu sempre digo, o vinho do aposentado rico, ele não será vendido. Ele será conquistado. Então é a hora de você conquistar o seu exemplar. É a famosa Ferrari, né? É. Não é qualquer um que tem. Ó. Essa aí foi boa, né? Recuperou um pouco. Recuperou, agora, melhorou. Mas Ferrari tem que trocar pneu. Não, pior é que não. Não precisa. Tu não precisa trocar o pneu Não, da tu não Ferrari. tem step, mas se furar, tu vai Não, andar tu não vai trocar o Não, pneu. troca mais. Tu tem um equipamento lá que tu conserta com o pneu ali, tu não troca ele. Dependendo do rasgo também. Ah, sim, claro, se tu é. rasgar o pneu, daí tu... Em algum momento vai ter que... Enfim, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não deixem de escrever, comentar. Especialmente se você teve algum grande arrependimento na vida e que você gostaria de ter mudado ou deixou de fazer, escreve aqui para nós. A gente sempre fica muito curioso em ver o impacto do que a gente está falando aqui sobre a vida de vocês. E, mais uma vez, Júlio, nos vemos no próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá. Até mais.